Bom dia, eu vim gravar esse vídeo porque há dois motivos. O pessoal tem dois enganos. Israel perdeu a promessa e a lei foi abolida no madeiro. Não, não foi. Israel não perdeu a promessa e a lei não foi abolida na cruz, ela é imutável. A lei de Moisés, na sua criação, ela era uma lei dada a pessoas que estavam saindo do Egito, vindo para uma terra que era dada pelo Eterno ao seu povo, ao Criador dos céus e da terra, ao Eloá, lá atrás de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os respectivos nomes são Avraham, que era Avram, pai de filho, e Avraham, pai de muitos filhos. Yahutzak, a semente do Eterno. E Yahukaf, que agora é, ou Yaakov, como alguns conhecem, agora ele é Yasharel, ou o príncipe da justiça, o grande justificado, para falar sobre os filhos de Israel, que o pessoal conhece como Israel, mas Israel é um nome pagão da deusa Ísis, do deus Ra e de El, de Bav-El, a grande confusão, Babilônia. Babilônia, a grande confusão, que os caras colocam lá, Babilônia é a grande, não, Babilônia é a grande confusão, porque ela era pagã, de ídolos de pau, de pedra, trazidos por Nironde, que roubou a capa de Adão e o cajado, certo? Dos descendentes de Shem. E foi ele que tentou construir a Torre de Babel. Na intenção dele era construir uma torre que subisse até os céus, e ele lançaria flechas, que foi o que houve, antes de confundir as línguas e matar todo aquele povo que estava subindo na torre, e mataria o Altíssimo e os anjos dele e tomaria conta do reino nos céus e na terra. É a chamada síndrome de Lúcifer, né? Ou de Azael. Depois ainda vem um outro de nome Azazel. Ou alguns acham que é Gadriel, mas não é. O nome original é Azael. Ou a antiga serpente, o antigo diabo, o Satanás, a Satã, o inimigo da alma do homem, certo? Ele é inimigo da alma do homem. Nunca foi inimigo do Eterno e nunca o será. Nunca o será. Ele nunca vai ser o inimigo do Eterno. O Eterno não tem inimigo. Quem tem é o homem. E a gente entende isso e nós sabemos o seguinte: há uma grande conspiração em manter a história da aliança até Noé, aliás, aonde o Adam quer dizer homem, Havá quer dizer Eva,
E essa história não é mentira, há livros, há registros disso, certo? Há escritos que foram dados a Abraão por Melquisedeque e foram encerrados numa caverna ao sul do Egito, ou Mitzraim, como é conhecido na linguagem da aliança, Hadashah. Houve uma aliança entre o Eterno e o homem, que é a transgressão que ele cometeu no jardim e que foi resgatada pelo Mashiach Benai Elohim Haim. Foi resgatada. Essa culpa já foi resgatada por ele no sangue derramado no madeiro. Porque ele era o filho no corpo de homem, como está escrito: sacrifícios e holocaustos não quisestes, mas um corpo me destes. E ele, como homem, sem nenhuma transgressão, padeceu sob a mão dos transgressores, certo? E, sendo elevado ao madeiro, quando ele disse: está pago, está consumado, está feito, ele resgatou a transgressão do homem que nele creu para a ressurreição do último dia, como ele mesmo diz: todo aquele que vem a mim eu jamais o lançarei fora, ninguém pode arrebatá-lo de minha mão. Porque o Pai, dando a ele, disse: porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas já herdou a eternidade da vida. Não será confundido, nem ficará envergonhado. Essa promessa vem do Eterno, o princípio, o fim, o primeiro e derradeiro, o absoluto. Ele é o soberano sobre todas as coisas e o nome dele é Yahu, eu sou, Elohim, o Criador, Tishavaot dos exércitos. Absoluto. Entendeu? E para você ateu que não crê ou diz que ele não existe, realmente ele não existe, ele é. Agora eu, você, tudo isso aí que você está vendo, céus e terra, né? Aí sim, nós somos nele. E sem ele nada disso haveria de existir, porque ele é o Criador. Esse é o nome dele para sempre. Ele nunca disse que eu sou o que sou. Não, isso é mentira. O nome dele é Eu Sou o Criador, do hebraico original, Yahu Elohim, aonde os massuretas tiraram, porque não poderiam falar o nome dele, e diziam Hashem, Adonai. Por quê? Porque eles não invocavam o verdadeiro nome do Eterno, porque eles não podiam, porque eram caídos. E adoravam a serpente oculta. Eles tinham o culto da serpente oculta, que é o mesmo que há na maçonaria, nos Illuminatis, entendeu? Do comunismo ateu. E muitos outros cultos de mistérios. Adoração a anjos caídos, viu? Porque o que está lá na tradução ocultou isso aí, para que você não saiba a verdade. Mas a verdade é esta:
que eles adoravam a anjos caídos, espíritos de demônios. Entendeu? Por isso que é dito por João, é dito por Paulo. Não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são enviados pelo Eterno, porque eles não confessam o verdadeiro Machia enviado na carne, padecido e ressuscitado ao terceiro dia, certo? E agora nós vamos acabar com um negócio chamado segunda volta de Jesus, que Jesus é como eles conhecem, o nome original é Yahushua Hamashia Benai Elohim Haim. Yahushua quer dizer eu sou o que salvo. Hamashia é o ungido. Benai Elohim Haim. Benai é filho do Criador. Elohim. Haim, primogênito, unigênito. Simples, certo? E eles não tinham como confessar, porque eles eram aqueles que levavam um ramo de acácia ao nariz nos funerais, e que o próprio Eterno, através do profeta, outra coisa, vamos tirar esse negócio do profeta. Quando você lê, e o Espírito do Eterno veio a Zacarias, veio a Isaías, veio a Elias, que os nomes estão tudo transliterado, né? Elias, Elishayahu, né? Isaías, Yeshayahu, né? Muitos outros. Mas vamos lá. Então, os profetas, quando recebiam a inspiração e o Eterno falava através deles, o que era que acontecia? Ele ficava ereto, os olhos se abriam, ele ficava como se fosse uma estátua, e ele, em falando, assim diz o Eterno, assim diz Elohim, você colocaria uma vela na frente da boca dele, saía o som, mas não havia sopro de vida no profeta, não saía ar, e a chama da vela ficava impávida, não mexia. E o que ele dizia acontecia, certo? E nisso todos sabiam que aquele era um profeta do Altíssimo, porque o que ele dizia se cumpria. Está entendendo? Então foi dito pelo profeta que a promessa feita aos Yahudins, porque o próprio Deus, quando houve a divisão, disse: Efraim não subsistirá, mas subsistiu o quê? Yahudá. Porque o monte de Sião que ele criou, que primeiramente foi Shalem, ou Shalaim, que foi governada por Melquisedeque, ou Malquisadec. Alguns falam que é o rei de paz, mas é o grande rei da paz, certo? E nisso Shalem se transforma em quê? Yahushalem, eu sou cidade da paz. Essa é a promessa. Em Isaías capítulo 2, versículo 2, eu não gravo muito bem esse negócio, é a palavra eu guardo, mas
negócio de capítulo, versículo é um ou outro. Então é dito que, então o monte do Eterno será exaltado sobre todo monte, sobre todo outeiro, sobre toda a terra. É só simples de entender o significado. Entendeu? E isso já aconteceu? Não. Mas no espírito de profecia, o que é que está dito? Está dito o seguinte, que quando o anti-Messias, quando você ouvir que há uma só liderança mundial, esse é o anticristo. E ele vai marchar contra Israel. E os povos, vendo os juízos que irão cair sobre a terra, é o juízo das nações, que está escrito lá em Jeremias, em Zacarias, em Isaías, o fim da plenitude dos gentios, desse mundo que está sendo governado por homens das nações, gentios, povos de gente, como ONU, OMS, que mente para vocês, são mentirosos, fazem a desgraça na terra, ocultam os seus abortos ou sacrifícios de sangue de crianças, de recém-nascidos ou aqueles que ainda iam nascer, pensando eles na cabeça deles que estão sacrificando lá pro trem, né, pro capiroto, né, para Azazel. Mas a serpente oculta, o inimigo da alma do homem, eles estão pensando, eles estão fazendo isso, né? E ainda até permite, o Eterno até permite, porque os espíritos são dele, e eles não têm poder sobre isso, eles não têm poder sobre a vida, não têm poder sobre a vida, certo? E aí, o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? O anti-Messias, você vê que Daniel ouve o número dos exércitos que vão se unir ao anti-Messias, dos reis da terra, que vai dar poder à besta por 1 hora. Eles vão entrar no reino de Israel, porque eles vão enganar Israel, dizer que são a favor de Israel, não sei o quê. Mas esses aí estão sendo controlados pelos 9 escondidos de Sião, a religião Bahá'í, entendeu? Ou a linhagem da alta cúpula maçônica satanista e ocultista, entendeu? Preparando o caminho para o anticristo, certo? Eles, como está escrito na profecia de Melquisedeque a Abraham, pai de muitos filhos, eles invadirão a Yasharel numa aparente vitória, e cercarão o monte de Sião, Jerusalém, como está escrito na aliança, para os estrangeiros que se achegarem a ti, Jerusalém, para amarem a ti, ó Jerusalém, e a Jerusalém, eu sou cidade da paz, e a servir ao seu Criador, ao seu Eloá, Shema Yasharel, Yahweh Elohim, Eloá Errad, ouve, ó príncipe da justiça, ó grande justificado, o teu Criador e Pai é um. Errado é numeral, é um só. Ele diz, eu sou o primeiro e o derradeiro, o início e o fim. Além de mim não há outro, e não há outro a quem possamos clamar, senão o Eterno do Universo, aquele que não está sujeito a dias, meses e anos, e nem a descendência da nossa carne. Foi por isso que o Filho veio.
E ele disse: assenta-te à minha direita, até que ele, coloque todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E é isso que ele vai fazer. Quando o antimessias subir aos montes de Israel, nisso já vai ter sido reconstruído o terceiro templo, para que se cumpra Oséias. Então tu, antimessias, vai padecer nos montes de Israel, né? Gog, filho de Magog. E Ezequiel 38, 39. E então, quando esse anticristo cercar Jerusalém com seus 200 milhões de soldados, toda a terra verá o grande livramento do Eterno a seu povo. É quando ele diz: então será restituído o reino a Yasharel, receberão o Espírito da verdade, o Ruach HaKodesh, e eles receberão coração de carne, porque eles não são somente o povo eleito, não, eles foram dados como luz às nações, mas não deram a luz às nações. O Mashiach deu. Por quê? Porque ele é o anjo que foi enviado a este mundo e iluminou este mundo com a sua glória, com a glória dele, com a palavra da verdade, com o caminho, a verdade e a vida, com amor ao teu próximo. Ora, se está escrito, e se ele realmente solidificou dizendo: o que você gostaria que os homens fizessem a você, faça você a eles. Isto que ele está dizendo encerra toda a lei do Eterno e todos os profetas, tudo o que disseram os profetas. A lei foi abolida no madeiro? Não, mentira. Israel perdeu a promessa? Não, mentira. Será restituído. E ele diz: e eu serei o seu Eloá, o seu Elohim, em espírito, sentido e verdade. Só que agora é eterno, as nações não subirão mais contra Israel, porque a antiga serpente estará presa, o enganador das nações estará preso. Você quer riquezas materiais? Junta riquezas materiais? Para quem o será? Você pode ter até um confortozinho tranquilo na sua casa, da sua habitação, ou para você andar neste mundo. Porém, você leva o seu corpo, porque o espírito humano está aqui. Só que o espírito sou eu aqui dentro, que vejo, que ouço, que falo e tenho membros para executar a justiça do Eterno de mim para com o meu próximo. É por isso que o nosso mundo está isso que vocês estão vendo, por causa dos satanistas, entendeu? Que estão lá executando um plano maquiavélico, diabólico, perverso, maligno, entendeu? Oprimem nações. Para quem não sabe, vai ser consolado agora. O Eterno já disse que a glória das nações será convergido para Israel. E de lá agora, quando o Messias retomar, certo, o reino, porque ele vem como rei,
no milênio do Cordeiro, milênio do Mashiach, Israel vai reconhecer o seu Mashiach, porque eles não reconhecem o Messias romano, do zóio claro, da pelezinha branca, dos cabelinhos ruivos. Ele andava no sol. Ele andava no sol. Judeu, não tinha beleza, ele andava no sol. Só que, claro que eles não vão reconhecer o Messias romano que pintaram. Eles vão reconhecer o Messias israelita, da linhagem de Davi. E aí eles vão receber o Uruach HaKodesh, a verdade, o que é amor, o que é compaixão, certo? E aí sim vai ser travada a batalha para que todos voltem aos caminhos do Eterno, como está lá em Isaías capítulo 2, versículo 2, e muitas nações serão repreendidas por ele, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra da verdade. O decreto, a lei do Eterno para todas as nações. E as nações serão regidas e governadas através de o seu povo, Yasharel, os filhos de Yasharel, em espírito e em verdade, Mamlemet Konim, Koi Kodesh. E aí será feito, estará inaugurado e feito será o tempo da regeneração da terra aos caminhos do Eterno. Assim será. Se eu estiver falando mentiras, o Eterno me amaldiçoe. Mas se eu estiver falando a verdade, em Adão, em Enoque, em Noé, em Abraão, em Moisés, e nos profetas, e no Messias, porque o espírito de profecia tem o testemunho dele, ele me abençoe, porque diante dele eu sei que eu estou falando o que ele me revelou. Certo? E há escritos, porque o pessoal acredita num tal de um decreto gelasiano, que é o tal do cânon. Como é que você que se diz evangélico, ou que se diz discípulo do Messias, não crê nos anjos intervindo na criação, não crê nos profetas, não crê na intervenção do Eterno, em todo tempo na sua criação, porque a terra é dele. Tudo que aqui nesse mundo há e todos quantos nele habitam foram feitos por ele e para ele. Paulo, quando fala que fostes enxertados na videira verdadeira, ele está falando de um povo que carrega a semente do Eterno, não por merecimento deles, mas pelo amor dele ao nome dele. Entendeu? A quem ele é. Certo? E nisso destrói você, antissemitinha velho, duro de coração. E ele dá graça ao nome dele e glorifica o nome dele, porque tudo foi feito por ele e para ele. E sobre isto, ô coisinha que já perdeu, porque beijou o Messias e se ajoelhou diante dele, como está no Apocalipse de Baruch, Ra-Satã, antiga serpente, certo? O diabo, Satanás, você já sabe que foi colocado ao desprezo.
porque o Eterno não divide a glória dele com ninguém. O Eterno, ele é antes da eternidade, ele é. E você não tem o poder, com a sua mentira, de esconder a verdade, porque está escrito: não há nada oculto que não seja descoberto. Não há nada que disseste na sombra que ela não venha a ser revelada no candelabro. Primeiro e segundo livro de Adão e Eva, o livro de Enoque, o livro dos segredos de Enoque, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Baru, o livro dos justos, o livro dos jubileus. Aonde está a chamada igreja que não tem? Por quê? Porque segue o cânon do século III, que foi promulgado no século IV, chamado decreto gelasiano, um decreto local em Roma, um concílio local em Roma, com 6 do alto poder e 72 eruditos que praticavam ocultismo. Eram satanistas e ocultistas, culto a anjos caídos, cultos de mistérios. E não tinham a verdade. Nenhum israelita foi convocado ou convidado para aquele concílio local, aonde depois esse decreto que dizia das escrituras, certo, foi promulgado. Mas ele foi promulgado para Roma e para as negas deles, não para a igreja, não para a congregação do Messias, porque ele disse: a minha congregação, nas portas do inferno, da mentira, do engano e do erro, não prevalecerão. Não prevalecerá sobre eles, porque o selo do Eterno está sobre eles. É Ele quem preserva a palavra dele, como está escrito, a palavra dele é provada. E não há demônio, não há inimigo que possa desfazer o que feito está e o que será feito antes, durante, aqui e depois, com a eternidade. Amém e amém. Aleluia. Maran-atá. Glorificado, exaltado, enaltecido e enobrecido é Elohim dos exércitos, o nosso Eloá. E nisso, você que não... Bom, se você crê ou não crê, problema seu. Incrédulo, incauto. Porque aí está cheio de distração. Cheio de distração para você ficar o tempo